Bom dia, tudo bem, gente? Vamos aí para a reta final do nosso ano. Tá acabando e não chega, né? Gente, nós temos prova sexta-feira, né? E a matéria vai ser fisiologia vegetal. Então, muita atenção. Que nós já vimos um pouquinho de fotossíntese, vimos um pouquinho de condução de seiva e hoje vamos ver a transpiração. Então, continuando na fisiologia vegetal, né, que é o funcionamento dos vegetais, nós vamos ver um fenômeno que acontece aqui nas folhas, que é a transpiração, tá bem? A transpiração, gente, das plantas é como a nossa transpiração. A nossa chamamos de suor, né? As plantas, elas liberam através das folhas vapor de água. Então, a transpiração, ela consiste na eliminação de água no estado gasoso, tá? Se for no estado líquido, eu não chamo transpiração, eu chamo gutação ou sudação. Quando a planta elimina água no estado gasoso, ela elimina vapor de água, ela está transpirando. Por onde ela transpira? Pelas folhas. E aí você tem que ter em mente o seguinte: quanto maior a área da folha, então maior será a perda de água por transpiração. Por esse motivo que as plantas que vivem em lugares secos, como o deserto e caatinga, têm folhas reduzidas ou ausentes, que foram transformadas em espinhos. Se elas tiverem uma folha larga, com a superfície muito grande, ela perde muita água e morre, tá bem? A transpiração, então, ela é maior, ela é mais intensa quando a planta ela tem uma superfície foliar maior. Adiante. Existe dois tipos de transpiração. A transpiração cuticular, que eu abreviei como TT. Essa transpiração cuticular, gente, é o vapor de água que a planta perde através da cutícula. Vocês se lembram lá da anatomia vegetal que a cutícula é uma camada de lipídio que cobre a folha e a função dela é evitar a transpiração. Mas nem tudo é 100% eficiente. Então, a planta, mesmo tendo a cutícula, ela consegue perder um pouco de água através da cutícula lipídica. E esse tipo de transpiração a planta não consegue controlar. O outro tipo é a transpiração estomática, que eu chamei de TE. É aquela perda de vapor de água pelos estômatos, aqueles porozinhos que tem nas folhas, cuja função é fazer troca gasosa. Pelo estômato sai vapor de água da transpiração, sai oxigênio da fotossíntese e entra gás carbônico para a fotossíntese. O estômato, então, ele é o poro, a estrutura pelo qual o vapor de água sai da planta em grande quantidade. 90% da transpiração da planta acontece pelos estômatos. E o interessante dessa é que essa transpiração a planta consegue controlar através de um mecanismo de abrir e fechar o estômato. Então, quando a planta abre os estômatos, ela transpira, ela perde vapor de água. E ela consegue fechar esses estômatos. E quando ela fecha, aí a transpiração estomática, ela acaba e fica apenas a transpiração cuticular. Vamos entender isso mais pra frente, tá? Relembrando a vocês, então, o que é a cutícula, o que é o estômato. Tenho aqui um corte de folha, tenho aqui o mesofilo, que é o tecido clorofiliano, que faz fotossíntese, que está entre as epidermes da folha. Eu consigo ver que acima da epiderme eu tenho a cutícula. É uma estrutura lipídica que tem por função impedir a perda de água. Mas como nem tudo é 100%, um pouco de água é perdido sim pela cutícula. E aqui abaixo, ó, na epiderme inferior da folha, eu tenho os poros, que são os estômatos. Então, neste exemplo aqui, ó, o estômago está aberto. Quando o estômago está aberto, a água consegue sair das células, passar pelo estômago e fluir para a atmosfera. E, gente, transpiração é algo tão potente que na floresta amazônica a transpiração é tão intensa,
que forma rios aéreos, né? E leva a umidade para várias partes do planeta, como por exemplo a região sudeste. Aqui onde nós estamos, a umidade, ela vem da floresta amazônica, através desses rios aéreos. Olha que interessante, olha como que um assunto vai se ligando ao outro. Adiante. Então, eu digo que a transpiração total, que eu chamei de TT, ela é a soma da transpiração estomática mais a transpiração cuticular. Qual das duas é mais intensa? A transpiração estomática. Qual das duas a planta controla? A transpiração estomática. Tá bem? Observe esse gráfico com atenção. Ele me mostra a água perdida em miligramas ao longo de 8 minutos. Observe, gente, que quando os minutos eles vão aumentando, a transpiração ela vai diminuindo, olha. Por quê? Porque quando a planta percebe que ela está perdendo água pelos estômatos, ela ativa os mecanismos para fechar esses estômatos. Então, do minuto 1 até o minuto 5, a planta está fechando todos os estômatos. Quando ela fecha todos, a transpiração estomática ela vai a zero. E, se você perceber, né, ela ainda fica transpirando um pouco, ela perde uma quantidade mínima de água. Do minuto 5 para frente, a planta transpira através da cutícula, então é a transpiração cuticular. Nesse caso, de 5 minutos para frente, a transpiração total, ela é apenas a transpiração cuticular. Então, as plantas são seres espertos. Quando elas percebem que elas estão perdendo muita água, elas fecham os estômatos. E aí cessa a transpiração. Mas aí, se os estômatos estão fechados, não entra gás carbônico. Então, cessa também a fotossíntese. A gente tem que ter sempre isso em mente. Se ela fechou o estômago, não entra gás carbônico, não sai oxigênio. Tá bem? Os cientistas falam que transpirar é um mal necessário. A planta tem que transpirar. Só que quando ela transpira, ela está perdendo água. Por outro lado, nós vimos na aula passada que, através da teoria de Dickson, né, que faz a água ascender no xilema, o que faz a água ser puxada do solo para dentro da raiz, é a transpiração. Porque a água tem uma propriedade de coesão e adesão, ou seja, o que é a coesão? É quando uma molécula de água gruda na outra e forma uma coluna de água. E a adesão é quando essa água, ela se gruda, ela adere às paredes do xilema. É graças a essa propriedade de coesão e adesão que a água tem, que faz essas moléculas ficarem unidas e unidas à parede do xilema. E aí, quando lá na folha, a folha vai perdendo o vapor de água, ela vai ter que puxar essa água do caule, o caule puxa da raiz e a raiz puxa do solo. Então, transpirar é um mal necessário, porque se não houver transpiração, a planta também não absorve água do solo. Curioso, né? A planta tem que perder água pelas folhas para poder puxá-la do solo. Então, transpirar é ruim porque ela perde água, mas é necessário para ela absorver água. Transpirar é um mal necessário. Entendido? Bom, vamos ali para frente. Pegando então o meu gancho, gente, transpirar é um mal necessário. Essa perda de água através das folhas, ela evita o aquecimento exagerado. Pensa que a planta, ela está embaixo do sol o dia inteiro. Imagina um cacto, né, que é uma planta lá da caatinga. Tá no sol o dia inteiro. Se ela não perde um pouco de água, ela superaquece. E aí nós já sabemos que temperatura alta desnatura proteínas, inclusive das plantas, a planta morre. Então, a transpiração, ela é importante também para retirar o excesso de calor. É a mesma função que o nosso suor tem. A nossa transpiração também funciona para tirar o excesso de calor. A das plantas também. Ajuda na ascensão da seiva bruta. Por quê? Porque somente quando a planta perde água na folha é que ela absorve da raiz. Tá bem? Então, essa água, essa seiva bruta, ela acende, né, com a transpiração. Tá bom?
Mecanismos de abertura e fechamento dos estômatos. Como é que a planta, então, regula, gente, a transpiração? É através desses mecanismos que o estômago tem de estar aberto ou fechado. Isso a planta controla, tá? Vamos lembrar aqui da estrutura do estômago. O estômago ele é composto por duas células em forma de rim, chamadas células guarda. Dentro das células guarda existem cloroplastos, então essas estruturas verdes aqui são cloroplastos, tá? E essas células guarda ou células estomáticas são rodeadas por células epidérmicas comuns, que eu chamo de células anexas ou células ordinárias. E entre uma célula estomática e outra, entre uma célula guarda e outra, né, eu tenho o buraco, chamado de ostíolo. Aqui o ostíolo está aberto, observe. Então, eu tenho um estômago com o ostíolo aberto. Então, aqui, ó, H2O vapor. Tá saindo vapor de água. Neste desenho anterior, observe que o ostíolo está fechado. Então, quando a planta fecha os estômatos, ela não transpira. E ela consegue abrir esses estômatos para conseguir transpirar. Tá bem? Agora, do que depende a transpiração, gente? O que faz a célula guarda abrir o ostíolo? Entrada de água. Observe como essa célula aqui, ela está maior. Eu digo que ela está túrgida, ela está cheia de água. Compare essa célula guarda com o desenho anterior. Aqui, a célula guarda está murcha. Ela não está túrgida. Então, o estômago está fechado. E, gente, o que faz essa água entrar e sair da célula guarda? Olha aqui a bolinha preta no cantinho. Íons potássio, tá? Observe os íons potássio. Vamos entender como é que o estômago abre e fecha. As células que rodeiam o estômago, observe aqui, ó, elas contêm quantidades consideráveis de íons potássio. Então, tá cheio de íon potássio aqui, ó, tá bem? Esses íons potássio dessas células aqui anexas, eles entram para dentro da célula guarda. Quando, gente, o íon ele entra para dentro da célula guarda, aqui dentro fica mais concentrado. Aqui dentro fica cheio de soluto. O que acontece? A água entra também por osmose. E quando o íon potássio entra aqui, a água entra para balancear o meio e essas células elas ficam inchadas, ficam túrgidas. Aí ela fica tão túrgida que ela se abre e o ostíolo aqui ele fica evidente. Então é isso que acontece, observe. Os íons potássio vieram todos para dentro da célula guarda. Aqui dentro ficou o meio mais concentrado. Para equilibrar os meios, a água entra por osmose. A água que estava nas células adjacentes entra para dentro das células guarda por osmose. E essas células guarda, elas ficam cheias, como se fosse uma bexiga de aniversário, né? E o buraco lá, o ostíolo, ele se abre. Aí o vapor de água sai e a planta começa a transpirar. Então, turma, o que faz o ostíolo abrir para o vapor de água sair é a concentração de íons potássio que entram para o interior das células guarda. O meio fica hipertônico, ele fica cheio de íons potássio, ele fica muito concentrado. Aí, tudo na natureza tende ao equilíbrio, a água entra para dentro das células guarda para balancear o meio. E aí essa célula fica inchada e ela se abre, o ostíolo se abre e o vapor de água sai. Assim acontece a abertura dos estômagos, tá bem? Então, olha lá, estômago fechado, sem íons potássio. Estômago aberto, porque entrou íons potássio, entrou água para balancear o meio, a célula ficou túrgida, inchada, cheia de água. O ostíolo abriu, planta transpira, tá? Existem também outros fatores, além dos íons potássio, que vão influenciar na abertura dos estômatos, tá? Deixa eu mudar o slide aqui, eu quero esse aqui, ó. Fatores que influenciam a abertura estomática, tá? O que faz a planta
abrir o estômago. Como é que é o controle? Perceba que é o que o estilo está aberto, tá? Bem, água disponível no solo. Gente, água é um fator importantíssimo para a planta conseguir transpirar. Se a água não tivesse entrado aqui dentro das células guarda, o estilo não teria aberto. Então, para o estômago conseguir ficar aberto, tem que haver muita água no solo. Por quê? Gente, faz sentido ter pouca água no solo e a planta abrir o estômago? Não. Se tem pouca água no solo e ela abre o estômago, ela vai perder a pouca água que está no solo e vai morrer. Então, se o solo tiver seco, planta fecha o estômago. A planta só vai abrir o estômago se tiver muita água no solo, tá? A planta também abre o estômago se tiver muita luz. Por quê, gente? Porque nós vimos que na célula guarda tem cloroplastos. Deixa eu voltar aqui, ó. Aqui, ó, tem cloroplastos. Então, tendo luz, ela vai abrir o estômago para poder começar a fazer fotossíntese, tá bem? Aqui mesmo nessas células guarda. Então, se tiver água no solo, o estômago abre. Se tiver luz, o estômago abre, tá? Diminuição da concentração de gás carbônico no mesofilo. Se dentro da folha tiver diminuição de gás carbônico, pouco gás carbônico, a planta abre o estômago. Para quê? Para entrar gás carbônico e ela fazer fotossíntese. Então, olha que interessante. Se dentro da folha tiver pouca quantidade de gás carbônico, ela abre o estômago para entrar gás carbônico e ela fazer fotossíntese. E temperaturas medianas, tá, gente? Ou frio. Temperaturas medianas, não muito quentes, que eu digo, tá? Mais frio, mais amena, abre o estômago. Por quê? Porque se essa planta abrir o estômago com uma temperatura muito alta, com um dia muito quente, lembre-se que a planta ela vai precisar transpirar para tirar o calor, para não superaquecer. Então, temperaturas muito quentes fazem com que a planta feche o estômago, porque ela vai perder muita água, tá bem? Então, por exemplo, quando o dia chega lá pelo meio-dia ou até as 3 horas da tarde, a planta fecha os estômagos, porque a temperatura está muito alta, tá? Ela só abre o estômago quando a temperatura tá mais amena. Ela abre de manhã, a manhã inteira, aí deu meio-dia, ela já vai fechando e depois só abre depois mais ou menos das 4 da tarde para frente. Porque se ela abrir os estômagos com o dia muito quente, ela vai transpirar muito, vai perder muita água, pode murchar e morrer. Então, ela vai abrir em temperaturas medianas, tá bem? Quando que uma planta, então, vai fechar o estômago? Então, observe que aqui o estômago está fechado. A planta fecha o estômago, gente, quando o solo está seco ou com pouca água. Por quê? Porque se ela abre o estômago, ela perde água. Se o solo está seco, ela abre o estômago, ela vai morrer seca, ela vai murchar. Então, quando o solo está seco ou com pouca água, ela fecha o estômago. Tá bem? Certo? Para não morrer. A ausência de luz, gente, no escuro, né? Ela vai fechar o estômago. Por quê? Porque não precisa entrar gás carbônico. Se não tem luz, ela não vai fazer fotossíntese. Então, ela não vai eliminar água, nem oxigênio, nem vai entrar gás carbônico. Aí ela fecha o estômago. Aumento da concentração de gás carbônico no mesofilo. Se dentro da folha tiver muito gás carbônico, ela fecha o estômago. Por quê? Porque não precisa entrar mais gás carbônico para fazer fotossíntese, porque lá dentro dela já tem muita quantidade. E temperaturas extremas, ó, se o dia estiver muito quente, ela fecha o estômago para não perder água e morrer seca. Então, percebam que a planta é bastante inteligente, ela controla a abertura e o fechamento dos seus estômagos. Legal? Legal, né? A gente pensa que a planta tá lá, entre aspas, plantada e não faz nada.
na verdade, o metabolismo dela é extremamente ativo. Tá bem? E olha que gráfico interessante, voltando no assunto do potássio, né? Quando o potássio ele sai das células ao redor do estômago e entra para as células estomáticas, eu tenho a abertura do estômago. Então, eu tenho aqui a quantidade de potássio que é absorvido pelas células guarda e se esse estômago está fechado ou aberto. O que que eu tenho? Eu tenho aqui a curva, ó, tá? Me mostrando como é que o estômago ele se comporta. Então, o estômago fechado e o estômago vai abrindo. Então, quando as células guarda, que são essas duas aqui que parecem rins, quando elas vão absorvendo potássio, elas vão ficando mais concentradas. Aí a água entra dentro delas, incha essas células e o estômago abre. Então, quanto mais potássio ela absorve, mais ela abre o estômago. Tá bem? Com relação à luz também, quanto maior a quantidade de luz, mais ela abre o estômago também, porque ela vai fazer fotossíntese. Ok? Interessante? Interessante. Isso aqui eu já expliquei de outro modo. Evidências da transpiração. Como é que eu sei que uma planta está transpirando? Eu posso testar, eu posso amarrar um saquinho assim, esperar uns minutos, e aí eu vou ver gotinhas de água aqui ó, se condensando no plástico. Significa que ela está perdendo água pelos estômagos. Isso é uma evidência de que a transpiração existe. Gutação ou sudação? Tá? Já falei em outro momento, mas vou repetir. A gutação ou sudação é a perda de água no estado líquido através dos hidatódios, que são estruturas que ficam lá no final das nervuras das folhas. Em cada pontinha aqui da folha, ó, existe um hidatódio. Ele fica bem no final da nervura, ó. Aqui é a gotícula de água. Como ele é? Em microscopia, ele é assim, olha. Aqui é o poro do hidatódio, tá? Então, a água, ela vai chegar pelo xilema, vai passar por essas células aqui, vai se acumular aqui, ó, e vai sair pelo poro. Então, esse poro aqui, volta aqui na imagem, é a pontinha, olha, do hidatódio. E aí, a água, ela vai sair no estado líquido. Gente, para uma árvore conseguir perder água no estado líquido, ela tem que ter muita água no solo. Então, quando acontece a gutação, quando essa planta ela fica em lugares muito úmidos, quando ela está dentro da água, por exemplo, né? Ou ela está em solo muito úmido naqueles dias em que chove 5 dias seguidos, 6 dias seguidos, o solo fica encharcado e ela pode perder água pelos hidatódios. Quando a transpiração ela tá ausente, se a planta não transpira, é porque ela tá perdendo água no estado líquido, né? E ela vai eliminar esse excesso de água do solo através dos hidatódios. O interessante tanto da transpiração, a transpiração não, porque na transpiração a planta só elimina vapor de água, mas na gutação ela elimina também sais minerais. Então, é uma forma de a planta eliminar o excesso de água e também de sais minerais. Tá bem? Quando é que a planta pode jogar água líquida fora? Quando tem excesso dessa água no solo. E aí, tanto o solo quanto a atmosfera estão saturadas com água. É naqueles dias de dezembro, né, gente, que fica chovendo 7 dias seguidos, o solo não tá conseguindo mais absorver água. Aí, para a planta não morrer afogada, né, ela vai tirando a água de dentro dela líquida, através dos hidatódios. E, gente, não é orvalho, tá? Gutação e sudação não é orvalho. O orvalho, ele é a condensação do vapor de água que estava no ar e aí cai em cima da folha. Orvalho não é gutação, tá bem? Condução de seiva nós já vimos, então terminamos aqui nossa aula sobre transpiração. Um abraço e até a próxima. Tchau!